Eu quero trazer uma mensagem ao teu coração chamada Permaneça Ainda Que. Permaneça ainda que. Texto em João capítulo 15, do verso 1 ao 8. É um texto que Jesus vem ensinando aos seus discípulos sobre a perseverança, sobre a permanência e sobre a persistência. O contexto dessa passagem é muito importante em nosso entendimento e interpretação. Muito provavelmente, Jesus contou essa alegoria da videira, falando sobre ele mesmo, aos discípulos, na noite em que ele instituiu o sacramento da ceia do Senhor. Na noite em que ele estava reunido, e era talvez a sua última noite com os discípulos. E nessa mesma noite, ele foi traído por Judas. Você sabe dessa história. Então ele queria deixar os seus últimos ensinamentos para aqueles discípulos que iriam permanecer na terra, fazendo aquilo que aprenderam com ele durante 3 anos e meio. E qual seria a última mensagem de alguém que vai partir, não estará mais, e deixou um legado, um ensinamento para aqueles que precisavam continuar? Nada melhor do que falar sobre permanecer. Nada melhor do que se você vai se despedir de alguém, se você vai para outro lugar, se você vai ter que deixar alguém continuar aquilo que você um dia fez. Nada melhor do que as suas últimas palavras falar sobre perseverança, sobre permanência, amém? Então Jesus, ele aproveita o ensejo, na noite que ele institui o sacramento da ceia, na noite em que ele seria traído, para ensinar sobre permanência, sobre perseverança, sobre persistência. São marcas que eu e você precisamos ter na nossa caminhada com Cristo. São marcas que faz toda a diferença na nossa jornada nessa terra. Só alcança quem permanece. Só chega ao final quem persiste. Persistência precisa estar convivendo conosco todos os dias. Nós estamos no meio de uma geração que desiste fácil das coisas. Nós estamos vivendo uma geração que troca fácil as coisas. Não existe mais aquela ideia de algo que quebra, a gente conserta. Agora, se algo quebra, a gente troca. Se algo não dá certo, a gente prefere trocar do que tentar consertar. Amém? Mas nós precisamos ser da geração de Jesus. Não da geração do mundo atual, mas da geração bíblica, que nos ensina princípios, bases, que precisam caminhar conosco para toda a vida e onde quer que nós estejamos. Nós não podemos decidir trocar fácil das coisas, nem de pessoas da nossa vida. Simplesmente porque não está dando certo, não está acontecendo do jeito que nós queríamos. Ali era uma noite muito importante. Momentos depois, Judas estaria traindo Jesus, levantando da mesa da ceia e indo dizer e vender Jesus ao Império de Roma. Naquele dia, Jesus falou sobre exatamente essas palavras, de que ele é a videira e os ramos que tiver nele vai dar certo. Os ramos que tiver nele vai prosperar. Os ramos que tiver nele vai crescer, vai dar frutos. Aquela era a última oportunidade de Jesus advertir os seus discípulos antes dele ser preso, antes dele ser morto. Então Jesus lhe falou sobre o segredo da permanência. Jesus falou sobre o fruto das nossas escolhas. Porque permanecer ou abandonar é uma escolha nossa. Ninguém te obriga a você abandonar suas coisas, nem os seus lugares. Ninguém pode obrigar você a largar pessoas, a você simplesmente descartar pessoas. É uma escolha pessoal, minha e sua. Agora a questão é o que nos faz permanecer? O que nos faz permanecer sendo a mesma pessoa que um dia a gente encontrou Jesus? O que nos faz permanecer ainda que as coisas não aconteçam do nosso jeito? Ou da forma que a gente quer? O que nos faz permanecer com uma pessoa? O que nos faz permanecer em um lugar? O que nos faz permanecer possuindo algo na nossa vida? E a gente vai encontrar aqui nessas palavras de Jesus segredos que nós precisamos levar para a nossa vida como igreja, como discípulos, como pessoas que querem viver algo novo em Deus. Então eu quero te demonstrar aqui na palavra. Talvez você já ouviu esse texto, mas quem sabe hoje a gente não aprenda algo novo com o Senhor. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: permaneça ainda que.
passe pela poda. Primeira coisa, nós precisamos aprender. Jesus está ensinando sobre permanência, amém? Jesus está ensinando aos discípulos, olha, vai ser muito importante vocês permanecerem, tá certo? Eu vou partir, eu não estarei mais, mas vocês precisam perseverar, vocês precisam permanecer. E aí ele começa contando essa alegoria da videira. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim não dá frutos, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda. Então Jesus usa uma linguagem muito conhecida para todos que estão ali, que é a linguagem da poda. Porque a cultura de Israel naquele tempo, não existia assim o trabalho que nós trabalhamos hoje. Lá era agricultura, lá era plantação e colheita, lá era gado, o trabalho era esse. Não existia trabalho mecânico, não existia indústrias, não existiam empresas. Então a linguagem da poda era muito conhecida para os discípulos. Jesus diz, olha, vocês precisam permanecer, ainda que passem pela poda. Diga essa pessoa assim, diga ela assim, ainda que o Senhor decida podar a sua vida, você precisa permanecer seguindo Ele. O processo de poda com Jesus não é sobre vai ter ou não vai termos. O processo de poda com Deus é quando isso vai acontecer na minha vida. Porque o fato de ter ou não ter, pode descartar, porque você vai passar por poda. Todos nós passamos pelo processo da poda com o Senhor. Todos que estão em Cristo passam pela dor da poda, porque podar gera dor. A questão é quem vai suportar esse processo. Será que nós estamos estruturalmente falando, emocionalmente falando, prontos para passar pelo processo da poda no Senhor na nossa vida? Porque você precisa se preparar para isso. Não acho que vida com Deus é sempre 100% vida fácil, tranquila, não. Existem processos de Deus na nossa vida. Como igreja, existe processo de Deus na nossa vida. A questão não é se nós vamos passar ou não, irmãos. A questão é quando nós iremos passar. Nós precisamos nos preparar para isso. Você precisa se preparar para as podas de Deus. E olhe, Deus não poda só uma vez. Nenhum agricultor poda uma árvore só uma vez. Ele poda a árvore, quando ela precisa de poda, ele volta e poda novamente. Quando ela precisa de poda, ele volta e poda novamente. Esse é o processo de Deus para a sua vida. Tem coisas que Deus vai ter que cortar da sua vida. É um processo de Deus, irmãos. Tem coisas que o agricultor vai vir e vai cortar da nossa história. Vai tirar de nós, porque é um processo benéfico. Poda, ninguém poda uma árvore para fazer mal à árvore. Você está comigo aqui? A poda existe para quê então, pastor? Para preparar o ramo para a próxima estação. Quando alguém vem e poda uma árvore, ele está anunciando que a árvore está pronta para a próxima estação. Então, quando Deus resolve podar a minha e a sua vida, Ele está dizendo para você, se prepare para a próxima estação. Está vindo uma nova estação, e a nova estação te convida para novos frutos, para novas atitudes, para novos comportamentos, para novas escolhas. Nossa vida com Deus precisa ser assim. Agora a questão é que muitos desistem na primeira poda. Muitos não permanecem. Jesus estava dizendo, olha, vocês vão passar por poda, mas permaneçam. Permaneçam. Em nossas vidas, o Senhor nos poda com um objetivo, irmãos, muito específico. De eliminar justamente esses galhos e folhas que parecem algo belo, mas não são. Tem coisas na nossa vida que parecem belas aos olhos de homens, mas aos olhos de Deus não são. E a gente não pode achar, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou me comportando, eu estou fazendo as coisas tudo certa, mas sempre vem algo e acaba comigo, sempre vem algo e me faz sentir dor. É porque aos olhos dos homens, você está com folhas que parecem ser bonitas, mas aos olhos de Deus, são galhos e folhas que precisam ser arrancados. Nós precisamos permanecer, ainda que passemos por podas, ainda que a dor da poda seja sentida na nossa pele. A poda é dolorosa para nós. Normalmente envolve abrir mão de alguma coisa, não necessariamente uma coisa má, como por exemplo prioridades. Às vezes a gente coloca tanto uma prioridade no lugar de Deus, e Deus vai lá e tira de nós.
Quantos já experimentaram isso? Você arruma um emprego. A gente cansa de dizer isso aqui. Você vai lá, arruma um emprego e esquece de Deus. Esquece da igreja do Senhor. Esquece de servir a Deus. Esquece de evangelizar. Esquece de tudo. Aí você não sabe, daqui a alguns meses Deus vai lá e tira o emprego de você. Aí você vai e culpa Deus. Ah, Deus não é bom porque Deus tirou o emprego da minha vida. Não, Deus está poldando você. E a poda de Deus é preparando para uma próxima estação. Deus está dizendo, dê 2 passos para trás. Volte a ser quem você era. Você esqueceu do primeiro amor. Você já não faz mais tão questão assim de estar, de celebrar. Você não é mais tão apaixonado assim, então deixa eu te poldar. É isso que Jesus está ensinando aos discípulos nesse texto. Meu Pai vem e polda. Então a polda com Deus não é se ou não, é quando. E para isso a gente precisa se preparar. Então prioridades, poder, influência, dinheiro, tempo, títulos, sonhos, são coisas que a gente acaba colocando no lugar de Deus. E aí, aos olhos dos homens, parece que a gente está dando fruto, mas aos olhos de Deus, irmãos, será que nós estamos dando frutos? Será que não é o tempo de Ele vir e dar uma polda para ajustar algumas coisas na nossa vida? Diga essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, quando a poda é de Deus, ela vem para abençoar a sua vida. Mesmo quando retira algo de nós, mesmo quando a gente perde algo aos nossos olhos, mas a gente precisa entender aos olhos de Deus, porque polda aos olhos de Deus é compromisso de Deus com a sua vida. Deus ama tanto você que Ele polda. Se Ele não ligasse, Ele deixava de todo jeito. Deixava os galhos lá raiar no chão. Deixava as folhas sujas lá, as folhas que estão secas. Não, mas Deus se preocupa. Deus tem um compromisso. Se você tem compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com você. Se você está compromissado com o Senhor, tenha certeza que Ele está compromissado com você e a sua casa. Então, se é um processo de Deus, descanse em Deus, porque Ele está fazendo o melhor para você e para mim. A poda de Deus visa que o ramo alcance o seu pleno potencial. Então, nos cabe suportar o processo em Deus, porque Deus está nos preparando para o nosso maior potencial nas mãos dEle. A permanência faz toda a diferença. Não podemos ser crentes que desistem fácil das coisas. Não podemos ser cristãos nessa geração que troca fácil as coisas. Vamos ter marcas de permanência na nossa vida. Vamos ter marcas de poldas do Senhor na nossa história da nossa casa. Lembra do que Tiago falou e bem escreveu sobre esse processo? Tiago capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, lá no finalzinho, Tiago capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Eu quero só ler esse texto com você. Por favor, abra aí Tiago capítulo 1. Verso 2 ao verso 4, Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Dá um glória a Deus aí por isso. Mas dá um glória a Deus assim, com muita vontade, irmão. Não vai faltar coisa alguma para você. Se você está confiando nas mãos do Senhor, se é poda de Deus, se é processo de Deus, ainda que Ele tire algo de você, não vai faltar, porque Deus, Ele é capaz de restituir algo melhor na sua história. Então permaneça, ainda que passe pela poda. Segundo, permaneça ainda que a videira não floresça. Verso 4 lá de João capítulo 15, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus diz: ninguém pode dar fruto em si mesmo. Então, às vezes, irmãos, a gente quer conduzir a nossa vida por nós mesmos. A gente acha que sabe qual o melhor caminho, a gente acha que sabe qual é a melhor escolha, a gente acha que sabe como melhor fazer, e a gente quer fazer por nós mesmos, achando que a gente está sendo um sucesso, achando que os frutos que a gente está oferecendo são frutos bons aos olhos dos homens. Mas Jesus pode estar olhando e dizendo: essa videira não está dando fruto para mim.
essa árvore não está dando frutos para mim. Será que os nossos frutos, irmãos, para avaliar um pouquinho aí a sua vida. Para de olhar para a vida do outro agora e olha para a sua. Será que os frutos que você está dando estão agradando o dono da videira? Ou a gente se preocupa muito mais em agradar as pessoas? Aos olhos das pessoas eu tenho que me comportar. Aos olhos da pessoa eu tenho que falar de forma eloquente. Aos olhos da pessoa a minha oração tem que ser com muito poder. Aos olhos das pessoas. Se o Senhor estiver olhando e dizendo essa videira não está dando fruto nenhum. Nós precisamos permanecer ainda que a videira não floresça. Tem cristãos que passam anos da vida sem produzir frutos que glorifiquem a Deus. Aqui nessa igreja não, tenho glória a Deus por isso. Mas tem tanto crente por aí nas igrejas, irmão, que passa anos sem produzir um fruto que glorifica a Deus. Talvez você conheça de algum. Eu não estou falando de frutos que agradem os olhos humanos, eu estou falando de frutos que glorifiquem a Deus. Tantos cristãos que são sinceros, mas estão presos em uma rede invisível, de uma alma presa, de um espírito aprisionado, que sentem dor, sentem-se fracassados, às vezes frustrados, sem expectativas da eternidade, porque está com muitos olhos no agora, na terra. Balança a pessoa e diga assim: ei, crente, fica crente, porque todo crente não vive dessa terra. Diga assim: todo crente em Jesus vive olhando para a eternidade. Muita gente presa à terra e esquecendo do céu. Esse é o retrato do galho sem fruto. É um galho de cesta vazia. Não daremos bons frutos sem permanecer em Jesus. Não daremos frutos que glorifiquem a Deus sem permanecer com a nossa vida em Jesus. A permanência tem mais a ver com a raiz da árvore. Então a pergunta é: onde está a sua raiz? Paulo, quando foi falar disso para os irmãos da igreja de Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo diz: quem recebeu a Cristo Jesus, continue viver nele, enraizando e edificando a sua vida apenas nele. Tudo o que nós precisamos, irmãos, está em Jesus. O lugar que nós precisamos enraizar a nossa vida é Jesus. Uma vida de fruto é algo que chama atenção. E muitos se movem assim por chamar a atenção de pessoas, ou por querer chamar a atenção de pessoas. Porque dar fruto é algo significativo. Mas o melhor fruto que a gente pode dar é um legado de uma vida com Deus. É um legado de alguém que vive na terra pela eternidade. É um legado de alguém que vive olhando para o seu destino, não para o seu passado. É um legado de alguém que vive crendo, ainda que os seus olhos não estejam vendo. Jesus disse que fruto é aquilo que resulta de vivermos nele. Diga assim: não tem como eu dar frutos se eu não estiver enraizado em Jesus. Diga para você mesmo: não tenho como dar frutos se eu não estiver enraizado em Jesus. E não queira ser uma árvore de raiz rasa, irmãos. Essa é a razão de cair, essa é a razão de você deixar, abandonar as coisas fáceis. Talvez está faltando enraizar mais a sua vida em Deus. Talvez está faltando mais ler a Bíblia, orar mais, congregar mais, se relacionar mais com Deus, caminhar mais com Jesus todos os dias. Essas coisas nos fazem criar raízes, que nos faz permanecer, ainda que venham ventos fortes, tempestades, mude o clima, mas a gente permanece, nada nos arranca do lugar que estamos enraizados, porque somos árvores e raízes profundas e não rasas. Vamos parar de ser crente de raízes rasas.
que qualquer coisa cai, qualquer coisa abandona, qualquer coisa quer largar, qualquer coisa descarta as pessoas de forma fácil. Jesus está dizendo, não há como darmos frutos se não estivermos enxertados nele. Existe um livro top chamado Enraizados. Se você pode, compre e leia. Vale a pena, um livro de um autor americano, um pastor americano, mas ele fala muito sobre raízes. E esse autor, sabe quando ele fala assim, porque Jesus quando fala de fruto, ele fala de resultado de viver nele. Sabe que o autor fala de fruto, que significa que quando alguém prova a sua vida, essa pessoa vai sentir o gosto de Jesus. Isso é fruto. Quando alguém anda com você, ela vai encontrar Jesus. Quando alguém conversa com você, ela vai sentir o sabor de Jesus. Quando alguém é tratado por você, amado por você, recebido por você, ela nem vai ver você, ela vai ver Jesus na sua vida. E nós temos essa marca aqui na nossa igreja. Nós somos uma igreja que levamos um slogan, mas servir não é só uma fachada, é uma essência. Nós amamos as pessoas como amamos a Deus. Nós servimos as pessoas como servimos ao Senhor. E as pessoas, quando vêm a esse lugar, precisam sentir o sabor de Jesus através das nossas vidas. As pessoas, quando se conectam com você através de um GF, de um grupo família, elas precisam aprender sobre Jesus. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus. Elas precisam sentir o sabor de Jesus. Não é sobre a nossa personalidade, não é sobre a nossa natureza, não é? É porque eu sou sanguíneo, eu sou colérico, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus na sua vida. Ah, mas é porque eu fiquei raivoso. Esqueça a sua raiva, irmãos. Deixa a sua raiva de lado e aflora o amor de Jesus na sua vida. As pessoas precisam sentir-se amadas como você se sente por Jesus. A gente não pode descartar as pessoas assim fáceis. Ainda que a videira não floresça. Ainda que a videira não floresça, posso ouvir um amém? Você precisa permanecer amando as pessoas. Ainda que a videira não floresça, pastor, essa pessoa não dá fruto nenhum, não dá testemunho nenhum. Continue amando como Jesus te ama e te amou quando você estava lá no pecado. Essa é a missão da nossa igreja, é a missão da igreja de Jesus. O ápice da igreja não é no domingo quando nós estamos aqui, o ápice da igreja é quando a gente sai por essas portas. É quando a gente vai para o nosso trabalho na segunda pela manhã. É quando a gente vai para os nossos afazeres. Que a gente se depara com pessoas que precisam de Jesus. E nós somos desafiados todos os dias a glorificar o Senhor através da nossa vida. Você está comigo aqui? Então, ainda que a videira não floresça, nós precisamos permanecer enraizados em Jesus. Nós precisamos permanecer enxertados em Jesus, edificados em Jesus. Nossas ações, nossas palavras precisam refletir aquele a qual nós estamos enraizados. Se comprometa com isso. Se comprometa em edificar sua vida em Cristo. Se comprometa em ocupar a sua mente as coisas do alto. Se comprometa em você ser um agente de compaixão e misericórdia por onde você for. Ah, mas pastor, as pessoas fazem assim comigo, fazem assado, jogam pedra, aponta. Irmãos, em nome de Jesus, o que as pessoas fazem conosco, elas vão dar conta. Nós precisamos é cuidar da nossa vida, cuidar das nossas emoções, da nossa espiritualidade com Deus. E parar de a gente querer dar na mesma moeda para as pessoas. Tem aquele ditado, se joga pedra em árvore é porque a árvore tem muita fruta, amém? Não é assim? Vocês estão comigo aqui? Amém. Então, se estão jogando pedra, irmão, é sinal que você está dando frutos. Vocês não precisam jogar pedra. Se a pessoa joga pedra, faz diferente. Se a pessoa fala mal de você, faça diferente. Se a pessoa passa e não fala com você, faça diferente. Você não precisa fazer a mesma coisa, amém? Você está comigo? Você não precisa que eu vou pagar na mesma moeda, porque eu sou ruim. Sua natureza ruim já morreu.
Se você tem Jesus, você tem coisa boa para oferecer, amém? Amém ou não? Se você tem Jesus, você tem coisa boa para oferecer para as pessoas. Você tem o fruto do Espírito Santo em você. Só aí já tem 9 elementos para você oferecer para as pessoas. O que está faltando, irmãos, na verdade, é a gente aprender mais. Amém? Então, para de gastar um pouquinho do seu tempo com coisas que não edificam a sua vida e invista seu tempo em aprender a ser como Jesus nessa geração. Você está comigo? Você pode aplaudir a Ele nessa manhã? Porque é Ele que ensinou isso. Não se preocupe com os ramos cheios. Ah, porque eu quero ser uma árvore bonita, com as folhas bonitas, grandes, cheias. Tem estações que você vai estar só galho. As folhas vão cair. As pessoas vão olhar e dizer assim, não vejo beleza nenhuma. Mas não se preocupe não, se a sua raiz está em Jesus, Ele vai renovar você, vai vir novos frutos, algo grande vai nascer. Se preocupe com as suas raízes. E olha, o sistema de raízes é secreto. Ninguém passa por aí nas ruas olhando para a árvore e vê as raízes da árvore. Você vê? Você vê não? Por quê? Porque é um sistema secreto, não se vê. A gente se preocupa demais com alimentar os olhos das pessoas. E esquece da nossa vida íntima, da nossa vida secreta com Deus. Não somos religiosos. Diz essa pessoa, você não está no lugar de religioso. Diga assim, você não está numa igreja de religioso. Diga mesmo, então não está numa igreja de religioso, não está no lugar de religioso. Então para de se preocupar com o que as pessoas estão se preocupando com você. Se preocupe com você alimentar a sua vida de enraizar em Jesus. Ninguém vê o que você está fazendo no secreto com Deus. Ninguém vê os seus momentos com o Senhor no seu quarto, no seu banheiro, na sua casa. Ninguém vê os momentos que você chora de madrugada, que você se ajoelha e ora, que você busca o Senhor no seu secreto. Ninguém vê. Jesus, quando foi ensinar sobre oração em Mateus 6, ele diz, entra no teu quarto. Ou seja, ele está dizendo, para de se preocupar com o que os outros estão vendo. Entra no teu quarto no secreto, porque é lá que teu Pai está. E é lá que Ele vê a sua busca, o seu sacrifício. E sabe aonde Ele vai te honrar? É publicamente. O que as pessoas devem ver de você é um fruto do teu investimento no secreto. Só que a gente não se preocupa com essa ordem. A gente se preocupa mais em mostrar algo para as pessoas. Só que é algo superficial, isso é muito perigoso, porque qualquer coisa pode fazer você cair. Vida cristã é vida enraizada, irmão. Nós somos uma igreja que ajudamos todos os discípulos a enraizar a sua vida. Só não enraiza a vida aqui quem não quer. Só não aprende Bíblia aqui quem não quer aprender. É por isso que eu vivo tranquilo. Eu não me culpo quando um membro da igreja, um discípulo da igreja aqui faz coisas que não deveria fazer. Porque a igreja oferece tudo para todos aprenderem a Bíblia, enraizar a sua vida, edificar a sua vida em Cristo, amadurecer em Cristo. Agora é decisão de cada um. Eu amo todos, vou atrás de todos, não desiste de ninguém. Mas a mudança sua é responsabilidade sua, não minha. Eu oro por você, acordo cedo, durmo tarde, pensando em você, fazendo os melhores conteúdos, pensando aqui na melhor palavra para edificar a sua vida. Agora tem gente que vem, sai e nem ouve. Tem gente que entra aqui, vai embora e continua a mesma coisa. Tem gente que não anota um ponto que eu falei aqui durante 40 minutos. Aí depois, ainda fala da igreja. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Sai da igreja sem nem vir falar com o pastor, porque entra por aqui, a gente recebe, celebra, abençoa. Mas quando vai sair, manda recado por... Olha, meu líder, fulano, diz ao pastor que eu estou indo para outra igreja agora, acabou. Irmão, isso é hombridade, isso é maturidade, isso é enraizamento. Você não é obrigado a estar aqui, mas se você vai sair, saia pela porta da frente. A gente está no meio de uma geração que descarta as coisas assim porque está faltando raiz. Porque se você tivesse enraizado, você valorizava a liderança que você tem, o pastoreio que você tem, o lugar que você tem. Se você está edificado em Cristo, irmão, não é sobre pessoas, é sobre Jesus.
Se você está edificado em Cristo, não é sobre cor de parede, telão, é sobre a presença dele nesse lugar. Mas a gente fica de galho em galho, igreja em igreja. Ah, essa igreja aqui, não, essa igreja aqui, irmão, em nome de Jesus, você precisa estar em lugar não. Você precisa estar no lugar onde é pregada a Bíblia. Mesmo que seja distante da sua casa, esteja na igreja que é pregado Bíblia. E aqui você não vê a gente falar outra coisa, vê a gente pregar Bíblia aqui, é Bíblia. Eu prego de um jeito diferente, porque eu prego para você entender. Eu quero que você saia daqui entendendo. Eu quero que você saia daqui pensando na palavra, e a palavra vai gerando um novo homem e uma nova mulher. Mais forte, mais maduro, mais pronto para os processos em Deus. Eu não quero ser uma igreja em que a gente recebe muita gente aqui, se converte muita gente, mas as portas do fundo, irmão, parece que estão arreganhadas, escancaradas. Parece que as pessoas só estão passando. Não, eu quero que as pessoas cheguem e fiquem nesse lugar, porque esse lugar está levando você para a eternidade em Cristo. Esse lugar está apontando para o seu destino em Jesus. É nesse lugar que você precisa enraizar a sua vida. Esse lugar não é um lugar de passagem. Passagem é mesa branca, é outro lugar que você vai lá e toma um passe, você passa e vai embora. Aqui não é lugar de você tomar passe. Diz essa pessoa aí, aqui não é lugar de você tomar passe. Aqui não é lugar de você passar. Diga a ela, aqui é lugar de você construir a sua história. Aqui é lugar de você edificar a sua história em Cristo Jesus. Aqui é lugar de você enraizar a sua vida. Deus quer usar você nessa geração como uma árvore que dá frutos, que glorifica o nome dEle. Nós somos essa igreja, amém? Amém ou não? Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diga assim, nós estamos juntos nessa jornada. Diga assim, ninguém sai. Agora todo mundo entra e fica. Olha para eles assim, me ajude a gente fechar as portas de fundo e a gente escancarar a porta da frente. Porque Deus vai mandar muita gente para cá. Deus vai mandar muitas vidas. Nós precisamos aprender a amar essas pessoas e suportar o que for preciso, ainda que a videira não floresça. Nós não estamos investindo aqui em vão, irmão. Você sabe o que é? Você não sabe não. Você está comigo para te dizer a folha mensal dessa igreja. Para você saber porque meus cabelos estão caindo. Eu estou ficando mais careca aqui. Eu fui esses dias lá no Edson ali, barbeiro. E ele aplicou um negócio. Aí o cabelo nasceu. Eu disse, eu quero um negócio desse. Então a gente não está aqui, irmão, está certo? Porque a gente não tem outro lugar para ir, não. A gente está aqui porque a gente sabe da importância disso aqui na nossa vida. Então vamos enraizar a nossa vida em Jesus. Vamos valorizar mais, amém, a palavra, a vida de Jesus. E por último, para a gente terminar, permaneça ainda que você fique só. Olha para essa pessoa e diga assim, ainda que você fique sozinho. Sozinho, ninguém mais ao seu lado, ninguém mais caminhando com você. Permaneça firme, porque Jesus vai honrar a sua decisão. Jesus vai honrar a sua escolha de permanecer. Jesus diz, se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e vai secar. Muitas pessoas, irmãos, se tornam como ramos que se desconectam fácil e secam. Quem sai da igreja achando que vai melhorar, está equivocado. Porque a tendência é a sua vida secar e vai morrer espiritualmente falando. Você pode até se iludir. Eu parei de ter problema porque eu saí da igreja. Parei de esquentar minha cabeça porque eu não quero fulano, cicrano. Meu irmão, você vai secando. Não caia nessa ilusão de alguém que saiu chateado da igreja e quer convencer a você a fazer a mesma coisa. O que você precisa é reconvencer essa pessoa que o lugar dela é de volta na igreja. Mas eu fico admirado que pessoas estão firmes. Alguém se chateou com a igreja e saiu. A pessoa fica lá no ouvido, ó. Sai daí, menino, está fazendo o que ainda? Sai desse lugar. E não sai sozinho não, sai e traz quem puder. E a pessoa cai. Eu digo, meu Deus do céu, parece que a cabeça da pessoa não tem nada. Cabeça vazia. Parece que se esqueceu de um investimento de 3 anos, 4 anos, 8 anos investindo aqui.
pregando a palavra, irmão. 8 anos a gente prega a palavra aqui todo domingo e quinta, domingo e quinta, domingo e quinta, domingo e quinta, domingo e quinta. Parece que não ouviu nada a pessoa. Aí eu vou para casa e fico, Jesus do céu, aí cai. Eu digo, Senhor, me ajuda. Será que as pessoas não estão me entendendo? Será que eu uso uma linguagem difícil de entendimento? Porque eu fico treinando, irmão, a pregação. Eu fico aqui, ó, prego no lado da mesa. Aí corro para o outro lado, sento do outro lado da mesa para eu me ouvir. Eu dizer, será que eu vou entender o que eu vou falar? Porque eu quero que você saia daqui entendendo. Mas tem momentos da minha caminhada como pastor que eu fico olhando assim, achando que os irmãos não estão entendendo o que eu estou pregando. Só pode. Ou será que a gente tem que desenhar agora no telão para... Aí eu fico, será que a minha pregação é longa? 40 minutos? Porque eu não passo... O que eu passo é 42, 43. Veja no YouTube lá, você vai ver. A minha prova está lá no YouTube, as mensagens lá. Olha para o tempo da mensagem, irmão. Agora vem uma pastora de fora, aí prega 1h30 aqui. Aí fica todo mundo, glória a Deus, aleluia. Que palavra! Aí eu fico só olhando, isso aí. Que palavra, né, irmã? Ainda vem para mim, pastor, que palavra. Foi isso aí mesmo, pastor. É isso aí. Eu digo, irmã, eu já preguei isso tantas vezes aqui. Aí você quer que o pastor fique feliz. Eu vou para casa no carro, eu vou pensando, eu disse, meu Deus, me ajuda, Senhor. Você pensa que vida de pastor é fácil? Esses dias o menino me abordou aqui e disse, pastor. Cheguei, eu disse, irmão, cadê você aqui? Que bom que você veio. Aí ele disse, a sua vida é muito fácil, pastor. A minha, vem olhar para mim, eu disse, irmão, vamos trocar uma semana? Ele disse, na hora, aceito. Eu digo, tu coitado, irmão. Tu não sabes o que fala. Perdoa, Jesus, pois não sabe o que diz. Mas nós estamos no meio de uma geração em que muitas pessoas estão se desconectando fácil. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, você não pode se desconectar dela. Se uma liderança está aqui, olha para a tua liderança que está no auditório aqui, se está. Olha para o teu líder, tua líder de GF, olha aí. Faz um coraçãozinho dizendo assim, ó, eu não vou me desconectar de você jamais. Vai lá, faz um coraçãozinho assim à distância. Diga assim, tamo junto, eu conto com você e pode contar comigo, irmão, em nome de Jesus. Agora, discípulo, deixa eu te dar um conselho, ajuda o teu líder, amém? Para a gente terminar, nos comentários finais de Jesus dessa palavra, ele desviou totalmente a atenção dos discípulos. Preste atenção, que Jesus estava tirando a atenção dos discípulos para a atividade, porque Jesus diz, vocês têm que ir e fazer. Mas Jesus nessa palavra, sentado à mesa, no dia que ele ia ser traído, ceando com os discípulos, ele conta essa alegoria de ser a videira, os discípulos são os ramos, o pai vem e polda, tem ramos que não vai dar frutos, tem hora que vão sair, você vai ficar só, mas Jesus diz, permaneçam em mim, porque a seiva que sai de mim, vai entrar em você, e vai te dar ânimo, alegria, força, vontade, paixão, amor, vai sair de você e vai tocar em muitas pessoas. Mas Jesus tira a atenção dos discípulos sobre a atividade e leva a atenção dos discípulos sobre relacionamento com Ele. Perceba que o mais importante não é o que nós fazemos, mas é em quem nós estamos conectados. Porque fazer por fazer, irmãos, fazer debaixo de uma desobediência, fazer debaixo de uma insubmissão, fazer por rebeldia, você vai estar só impressionando pessoas. Mas o único aqui que a gente tem que pressionar, ele se chama Jesus. E isso tem a ver com o teu relacionamento e não com as tuas atividades. Eu fico acompanhando discípulos dessa igreja que só vem para o culto quando vai servir. Para mim está muito mais preocupado em mostrar para as pessoas algo do que o relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento com o Senhor não vai para outro lugar no dia que a gente se reúne para se relacionar com Ele nesse lugar. Relacionamento, irmãos,
Com quem você se relacionar, você quer estar perto, sim ou não? Com quem você tem apaixonado, você quer estar perto. Com quem você ama, você quer estar perto. Quando a gente diz é culto, eu venho para lá, porque eu sei que Jesus vai se manifestar, que o Senhor vai estar lá, que Ele vai falar comigo, que Ele vai me renovar, que Ele vai me fortalecer, porque eu quero estar enxertado nele, edificado nele, enraizado nele, e não em outro lugar. Ainda que você fique sozinho, permaneça. Ainda que você fique sozinho, permaneça. Há uma promessa para quem permanece. Diga essa pessoa, há uma promessa para quem permanece. Diga ela, há uma promessa para quem permanece. Diga a outra pessoa do outro lado, há uma promessa para quem permanece. Jesus disse que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não, você não entendeu não. Jesus disse, quem permanece tem livre acesso para pedir e o meu Pai entregar, para pedir e meu Pai abençoar, para pedir e meu Pai abrir a porta. Quem permanece tem uma promessa. Pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. Ah, pastor, quer dizer que é o gênio da lâmpada, eu vou... Jesus vai aparecer e diga, faça os seus 3 pedidos. O que você pediria? Assim seria bom demais, né, irmão? Seria excelente eu dizer, me dê 10 máquinas de 60 mil, me dê o dinheiro para levantar a parede, está tudo certo. Então, pastor, por que Jesus diz isso? Quem permanece em mim, as minhas palavras permanecem em você. Você vai pedir o que quiser e eu vou dar. Não esqueça que ele diz, as minhas palavras permanecer em você. Ele só faz esse tipo de promessa para quem fica. Porque quem permanece, quem tem a palavra de Jesus, não pede nada fora da vontade daquele que você está enraizado. É por isso que ele diz, peça e eu vou te dar. Porque da sua boca não vai sair nada que não seja para glorificar o nome dele. Vamos tomar para nós essa lição, amém? E eu quero terminar aqui, contando essa história, para a gente concluir. De manhã eu fico mais inspirado, né? Mas havia um jovem, e esse jovem precisava muito de um trabalho. E aí ele estava no seu quarto orando, Deus, abre uma porta de emprego para mim, eu preciso de um sustento. Eu preciso organizar minha vida. Eu preciso ter um dinheiro para eu fazer minhas coisas. Eu preciso de um trabalho. E, Senhor, eu também preciso de uma esposa para ter uma família, para ter filhos. Faz isso por mim. Um dia ele se levantou, logo cedinho e saiu. Na sua casa antes ele leu o jornal e viu lá uma oportunidade de emprego. Seu coração queimou por isso. Ele disse, amanhã logo cedo eu vou levar um currículo. Quem sabe não seja a resposta de Deus. Ele preparou o currículo, logo cedo ele acordou e saiu para trabalhar, para ir em busca do emprego. Quando ele chega no endereço, o que os olhos dele contemplam é uma fila enorme, dobrando o quarteirão. E ele disse, puxa, eu fui confiante que era a resposta de Deus. Deus me mostrou no jornal esse emprego. Era para mim a resposta de Deus, mas quando eu chego aqui, essa fila enorme, arrodeando o quarteirão, eu não tenho paciência para esperar, não é para mim, eu vou procurar outro. E aí ele pega o ônibus voltando para casa. E dentro do ônibus, uma garotinha passando no meio do ônibus, cheio de rosas na mão, entrega uma rosa para ele. E ele pega aquela rosa, ele diz, para que eu quero essa rosa? Ele joga fora no ônibus. Ao descer do ônibus, ele desce junto com uma jovem.
Mas acaba cada um vai para o seu lado. E quando ele chega em casa, ele fica resmungando e lamentando. Deus, o Senhor não responde a minha oração, o Senhor não me ama, o Senhor não faz nada por mim, eu estou cansado, eu vou largar tudo, eu vou seguir a minha vida. E aí Deus fala com ele poderosamente, dizendo assim: eu fiz tudo para te abençoar, você é que não está percebendo o meu trabalhar. Como assim, Senhor? Aquele emprego era seu. Existia várias pessoas, mas eu queria provar para você que eu estava com você. E durante aquela multidão, o escolhido seria você, mas você decidiu desistir antes de tentar. Sabe aquela jovem que desceu do ônibus com você? Eu fiz com que uma rosa chegasse na tua mão para você começar um relacionamento que seria a sua esposa, mas você decidiu desistir antes de tentar. Quantas coisas a gente não perde em Deus porque a gente decide não permanecer, decide desistir antes de tentar. Hoje o Senhor está falando com você aqui nesse lugar. Tudo que você precisa é edificar a sua vida em Deus, confiar nele e esperar que Deus tem sempre uma resposta para aquilo que você precisa. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Nós vamos adorar a presença dele aqui. Você pode dizer assim: não haverá barreiras, diga aí, não haverá barreiras que me impeçam de estar com Jesus. Diga assim: eu decido permanecer, ainda que